Salve, salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está me acompanhando por aqui no meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Henrique Eck. Vamos lá nessa terça-feira falar muito sobre o tricolor paulista, que as coisas estão bem mais ou menos. Ainda tem a questão do ex-presidente, de tudo que aconteceu, o possível roubo, vamos colocar assim, porque ainda está em investigação da polícia. Mas agora com o que aconteceu no final de semana, tanto no sábado, tanto no domingo na Copinha, tanto as falas de Crespo, do novo presidente Henri Massis, a chegada do Rafinha, tá ficando ainda mais turbulento dentro de campo a equipe tricolor. Mas antes disso, peça a sua inscrição por aqui, peça o seu like, peça o seu comentário e que você compartilhe. Estou retomando essa parada, acho que de todos os anos que eu tenho um canal no YouTube, já é o ano que eu fiz mais vídeo, embora não está do jeito que eu queria, de vídeo diário. Estou fazendo pelo segundo vídeo na semana e ainda é terça-feira. Acho que essa semana vai. Mas conto sempre com a sua participação e vamos juntos por aqui e também nas redes sociais, tanto no TikTok, tanto no Instagram, @IEK Henrique, IECK Henrique. Segue a gente lá, minhas narrações, alguns conteúdos mais curtos, a gente posta por lá também. Beleza? É o seguinte, o São Paulo perdeu no sábado pro Palmeiras 3-1 e em campo a gente viu um time que até os 20 minutos, eu estava em Barueri, até os 20 minutos do primeiro tempo, eu vi o São Paulo fazendo um jogo de igual pro Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente com o gol do Maurício, o São Paulo empata logo em uma sequência num gol de bola parada com o Bobadilha. O São Paulo tem duas chances de virar o jogo, duas com o Tapia, uma ele pega de pé canhoto batendo cruzado, o Carlos Miguel faz uma excelente defesa, e outra uma jogadaça do Luciano pela ponta esquerda, ele cruza, o Tapia demora para conseguir chegar na bola no meio que num carrinho, caindo um pouco, e o Carlos Miguel fechou bem o ângulo dele, ele chutou para fora. Depois, de fato, o São Paulo morreu na partida. O Palmeiras, como eu disse também nas minhas redes sociais no final de semana, o Palmeiras não foi encantador, mas quando chegou e foi letal. Venceu a partir de 3-1. O que mais pegou no sábado foi a coletiva de Hernan Crespo. E aí, tenho o prazer de falar que a pergunta que desestruturou tudo no São Paulo foi de um grande amigo meu do TikTok Sports. Ele também trabalha na Rádio Futimais, meu amigo Ícaro Cruz, que foi perfeito na sua pergunta, falando sobre o emocional dos jogadores do São Paulo, perguntando ao Crespo se o que está acontecendo fora de campo, o que está acontecendo nos bastidores, também tem a sua parcela de culpa pelo emocional dos jogadores que caiu durante o jogo na derrota para o Palmeiras. E o Crespo, cara, foi perfeito também na resposta, uma resposta de quase 5 minutos, para você ver a importância da pergunta que o Ícaro fez. E o Crespo já havia respondido uma pergunta anterior, falando que o foco do São Paulo na temporada seria 45 pontos, né? Que eu acho que ele tá com a visão correta. Eu vou falar isso mais pra frente. E na pergunta do Ícaro, ele comentou que tem jogadores que estão há 3, 4 meses sem receber. E a partir do momento que você fica sem receber, a sua cabeça, claro, o seu mental não tá 100% focado, porque você tem suas contas pra pagar, você tem sua família e tudo mais. Então o Crespo jogou essa responsabilidade pra diretoria. Diretoria, entre aspas, nova, né, com a mudança de presidente, com a saída do Casares, e o Henri Massis tendo já que assumir essa bronca, essa responsabilidade. Como eu disse, achei a resposta do Crespo muito ok, muito ciente da realidade, mas no domingo, o novo mandatário do São Paulo, na final da Copinha, que o São Paulo também perdeu, foi um final de semana horroroso para o torcedor são paulino, 2 derrotas, e na Copinha era a última esperança de um começo de ano conturbado do São Paulo para gritar campeão, acabou perdendo a final para o Cruzeiro. O Henri Massis foi perguntado, né, sobre essa resposta do Crespo, e ele falou que o Crespo estava equivocado,
porque não tem salário atrasado e são só direito de imagens. Tem uma diferença gigantesca, né, rapaziada? Entre salário e direito de imagem. O direito de imagem, o valor é um pouco mais alto, mas ele é pago de uma vez. Enquanto o salário é o que todo trabalhador merece e precisa receber. É o seu valor ali mês a mês. Então, quem será que está falando a verdade? O atual presidente que caiu de paraquedas ou o técnico do São Paulo? A gente não vai saber disso. Vai entrar o Rafinha nessa história daqui a pouquinho também. Mas o que me pegou mais ainda na resposta do Henry Masses no domingo, como eu falei, o que me pegou na resposta do Crespo foi isso. O que me pegou na resposta do Henry Masses foi que quando o Crespo comentou que o ano do São Paulo é fazer 45 pontos no Brasileiro, o presidente se mostrou completamente fora da realidade que o São Paulo vive. Ele falou que o Crespo foi modesto. A briga do São Paulo é para ficar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa ir para Libertadores. O tamanho do São Paulo é a Libertadores. Nisso eu concordo com o presidente. O tamanho do São Paulo é sempre estar disputando Libertadores, tá sempre brigando lá em cima, mas não é a realidade de hoje. A gente tem que deixar a história de lado e ver no momento. São Paulo é gigante. São Paulo, né, tricampeão da Libertadores, campeão do mundo, né? Alguns vão colocar tricampeão do mundo, mas vou deixar aqui também o meu ladinho. O clube vai falar que é só uma vez, mas é campeão do mundo. Tem time aí que não tem. Campeão do mundo. Também tem os intercontinentais. Mas enfim, isso não entra em campo mais, gente. São Paulo era modelo e deixou de ser. O Crespo também, na resposta do Ícaro, falou um negócio que eu nunca tinha parado para analisar. Em média, cada time joga 4 competições ao ano. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a média é 4 competições. Nos últimos 10 anos, ou seja, de 2016 pra cá, até porque tá todo mundo falando de 2016, né? 2026 ou não 2016, não sei o que. De 10 anos pra cá, o São Paulo só ganhou 2 campeonatos. 3 se você for contar com Supercopa, mas Supercopa é torneio de jogo único. Mas campeonatos mesmo, São Paulo ganhou 2. O Paulistão, de 2020 ou 21. Agora minha cabeça bugou. 21, né? Paulistão de 21, é isso. E a Copa do Brasil, de 2023. Ou 23? 24. Eu tô ruim de data hoje, hein? Meu Deus do céu. São 7 horas da manhã e a cabeça ainda não tá funcionando direito. Tô ruim de data. Mas ganhou esses 2 campeonatos só em 10 anos. Em 2016 ainda tava com o Balsa, quase chegou na final da Libertadores e tal. Em alguns anos até brigou, mas assim, uma falsa briga, né? Quando você tá ali no bolo, pelotão de cima, você acha que na reta final vai chegar e acaba não chegando. Então, o Crespo, de fato, tá entendendo a realidade de São Paulo. Sabe onde ele tá pisando. E o Henry Massi, que acabou de chegar, me parece que ele não sabe onde ele tá pisando. Tem que respeitar a história do São Paulo. O São Paulo não é um time de derrotados. E eu vou refazer essa frase quando eu falar do Rafinha. Mas tem que entender o momento. E eu não vejo o presidente de São Paulo entendendo isso nesse momento. Com essa... não vou falar ruptura, né? Porque o próprio Rimas falou que não, o Crespo é nosso, não pense em trocá-lo. Mas quando um presidente falar isso, você já fica... é mais uma derrota, caiu. E vai entrar a questão do Alan Barcelos também. Deixa eu falar do Rafinha primeiro, que eu acho que são as 3 opiniões principais. A gente ainda no ponto do Alan Barcelos na sequência do vídeo, tá? Se eu tô meio perdido, espero que você me compreenda. Tô gravando, como disse, 7 horas da manhã, eu tô gravando isso aqui. E tô até de olho aqui no GE, que futebol você sabe como que é, né? Sempre tem notícia nova. Tava dormindo aqui na madrugada, vai que aparece alguma coisa logo aqui pela manhã. Mas o Rafinha foi anunciado, novo gerente de futebol de São Paulo, assumindo a função que era do Muricy. O Crespo falou que ficou bem chateado com a saída do Muricy também. Era um cara que ajudava bastante ele no vestiário, um cara que tem uma história gigantesca no clube, um técnico e um jogador primeiramente, depois um técnico multicampeão. Conhecia tudo ali, eu até falei num vídeo recente nas minhas redes sociais que o Muricy, tudo bem, disse que foi cuidar do joelho, mas eu acho que todo esse bastidor político de São Paulo também é um peso, é um fardo pra ele, tanto quanto ele ama o clube. E veio o Rafinha.
Rafinha, que se aposentou faz 2 anos, estava como comunicador, né, trabalhando lá na parte jornalística do futebol da Globo e tudo mais, estava como comentarista por lá. Saiu e até já, quando anunciou a sua saída da Globo, deu uma entrevista e foi num tom já como gerente. Eu gostei dessa mudança rápida de postura do Rafinha perante as câmeras, mas ele falou algo que me deixa em dúvida. Enquanto a gente tem o Crespo desse lado e o Henry Masses desse lado, o Rafinha teria que ser o cara que vinha para tentar ficar aqui no meio e aproximar novamente diretoria e o seu comandado. Mas na fala, embora ele tenha que, né, mostrar serviço, principalmente a quem o contratou, que é a diretoria, eu senti ele já dando alguns pitacos de uma possível mudança de treinador. Posso estar indo longe, mas quando o Rafinha fala assim, discurso de derrotado não entra mais no São Paulo, falar que temos que tentar, que as coisas vão mudar, não cai mais. Ou muda, ou faz acontecer, ou então já tem que sair. O discurso do Crespo foi um discurso de derrotado? Na minha opinião, não. Mas como isso aí bateu na atual diretoria e agora como isso bateu no Rafinha? Eu acho que o discurso do Crespo, volta a ressaltar, ele foi um discurso de quem sabe da realidade, entende o momento, entende a situação. O Rafinha chega, contratado pela diretoria, e fala: e aí, diretoria? Como que vai ser a nossa questão com o Crespo? Tudo bem, a culpa não é só dele. A gente tem um elenco limitado. Mas a gente tem que dar uma resposta rápida ao torcedor. Se perder mais uma, cai. Se perder nesse cedo do Brasileirão, vai mandar embora. E se ele falar mais alguma coisa, manchando a imagem do São Paulo, vai cair? Eu acho que já teve essa conversa. Vai ter o Alan Barcelos. E eu vejo nas redes sociais, por incrível que pareça, embora a torcida do São Paulo sempre foi uma torcida que, e não é difamando aqui a torcida do São Paulo, pelo amor de Deus, a grande maioria das torcidas são assim, que na ruim, ela vai pegar no pé de quem ela vê o principal culpado. Hoje o principal culpado de tudo isso, sem dúvida, já saiu do clube, né? É o Casares. Mas eu vi muita gente fechada com o Crespo, falando: cara, o Crespo entendeu. O Crespo sabe a realidade. Tudo bem, ele pode entregar mais? Podia. Ele podia fazer o mental dos jogadores melhorar mais? Podia. Mas ele tá certo. Hoje o São Paulo precisa fechar a casinha, não cair, para se manter ainda com a história limpa que tem, para depois, quando vier a eleição no final do ano, tentar mudar essa parada. O Crespo tá com a massa tricolor, tá com a torcida do São Paulo, e a diretoria ainda não conseguiu entender. O Rafinha vem, além disso, tem um bom trato com os jogadores, jogou com a grande maioria desse elenco há 2 anos atrás, vai mexer no emocional, eu não tenho dúvida. Rafinha sempre foi um cara de grupo, e que você pode ver em vídeo de bastidor, vídeo de conquistas e tudo mais. Sempre o cara que colocava todo mundo pra cima, sempre foi um líder. Então pode mexer nesse emocional, mas eu tô com essa questão ainda, com essa pulga atrás da orelha, de como será a relação dele com o Crespo. Em meio a tudo isso, surge o nome de Alan Barcelos. São Paulo tá sem dinheiro, todo mundo sabe. E se caso tenha uma mudança de treinador, o Alan Barcelos, que é o atual técnico do Sub-20, poderia assumir o cargo cedo. A maioria da diretoria do São Paulo, embora fale isso, sabe que é cedo, ainda mais um momento turbulento. O que de fato vai acontecer? O São Paulo pretende colocar o Alan Barcelos na sua equipe de comissão técnica fixa. Ele vai seguir no Sub-20, mas em dias em que a agenda no período da manhã ou da tarde estiver livre, ele vai até a Barra Funda para fazer parte da comissão. E aí eu também falo assim, como vai ser a relação dele com o Crespo?
em meio a tudo isso? Sabendo que é um técnico jovem ainda, né? Tá subindo da categoria de base também como treinador. Mas tá todo mundo já pressionando pra ele assumir o lugar do Crespo dentro da diretoria. Agora o cara vai trabalhar com o Crespo em dias alternados. Será que ele não vai ser um espião de como o Crespo trabalha e contar tudo pros diretores, pra presidência do São Paulo? Como é que o Crespo vai lidar com isso também? E aí, na primeira grande derrota que o São Paulo pode ter, o São Paulo pega o Flamengo na estreia do Brasileiro. Vamos supor que estreie com uma derrota de 4-0. Cai o Crespo. Alan Barcelos assume. É a salvação ou não? Cara, é um momento incerto, é um momento complicadíssimo da história do São Paulo. Ele só não está na zona de rebaixamento porque o Noroeste empatou com a Ponte Preta na última rodada. Tem agora o último clássico do Campeonato Paulista, né? Vai estrear no Brasileiro. Depois tem o último clássico do Campeonato Paulista contra o Santos. E 2 confrontos diretos: Primavera e Ponte Preta. No Paulistão. Se ser rebaixado no Brasileiro já seria uma mancha, no Paulista seria pior ainda, né? Tem a questão de 90, 91. A gente fala que caiu, que não caiu. Se cair dessa vez não vai ter como ter um argumento. Agora os regulamentos dos campeonatos estaduais são mais certinhos, embora a gente não concorde muito, mas não tem mais a questão do jogo de virada de mesa e tudo mais, tudo é gravado. Seria a pior mancha do que os 45, não completar os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa, no mínimo, de 2 vitórias nessas últimas 3 rodadas de estadual. E o Brasileiro vê o que faz. Estreia contra o Flamengo, daí depois na segunda rodada, mais pra frente, eu nem lembro ainda que é a segunda rodada de São Paulo. Mas são 38 jogos e não 8, como é o Paulistão. Precisa agora mudar a postura. E vamos ver como o Rafinha vai se lidar com o Crespo, como o Crespo vai reagir a essas próximas rodadas. E principalmente a diretoria do São Paulo. O que vai fazer daqui pra frente. Eu sou o Henrique Eck, dei minha opinião sobre o Tricolor. E espero que você tenha curtido, tenha gostado. Então deixa seu like por aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos são paulinos. Compartilhe esse vídeo com quem não é São Paulino. E nos siga também nas redes sociais. Beleza? Um forte abraço por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.